E queria que você abrisse a sua palavra em Isaías 54, que é o tema dessas 5 conferências que nós estamos ministrando no Brasil. E também da palavra que nós vamos falar nesta manhã. Firmando as estacas do Evangelho no ministério com crianças. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Isaías 54, versículo 2 e 3 diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. E o texto continua dizendo, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Aleluia! Há uma promessa aqui, nesta passagem, de multiplicação, de expansão, de crescimento, de alargar as tendas. Mas sabe, isso não é espontâneo, nem automático. Isso não vai acontecer por acaso. Isso é resultado de algo. E o texto diz, antes de você alargar, você precisa firmar as suas estacas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Antes de nós entrarmos nesta palavra, eu queria te convidar para que você fizesse uma oração. Feche os seus olhos agora onde você está. Nós tivemos agora um momento de louvor em que você pôde abrir seu coração, exercitar seu espírito para ouvir a palavra. Agora feche os seus olhos e fala ao Espírito Santo, Senhor, fala comigo. Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso ouvir. O Senhor me vê com olhos de amor, não com olhos de condenação, de acusação, mas com olhos de amor. Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde. Talvez você está cansada, talvez você trabalhou muito essa semana, talvez você esteja passando dificuldades, ou talvez você esteja sem clareza daquilo que você quer em Deus. Deus vai falar com você nesta tarde, mas você precisa pedir, porque quem recebe é quem pede. Espírito Santo, nós oramos, fala conosco nesta tarde. Senhor, fala conosco para que nós possamos firmar as estacas, ó Deus, da nossa vida espiritual, ó Deus, desse ministério que o Senhor tem nos dado, porque nós queremos transbordar, nós queremos o cumprimento desta promessa na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Firmar as estacas nos fala de consolidar. Consolidar aquilo que nós já temos, aquilo que nós já estamos praticando. Por que nós precisamos consolidar? Por que eu preciso firmar? Para que eu possa cumprir o propósito que eu tenho em Deus. Quando você fala de estacas, você normalmente lembra daquelas estacas de uma barraca, não é? Então, em Goiás é muito comum, as pessoas gostam de fazer acampamento no mês de julho, no Rio Araguaia. Eu confesso que eu nunca fui no Rio Araguaia, você acredita? Sou uma péssima goiana. Não conheço, nunca fui acampar no Rio Araguaia. E casei com um homem também que não gosta muito de rio, de pescar, de acampar. Então, quando a gente tem que viajar e tem uma oportunidade, claro, a Luísio prefere ir para um hotel. Eu falo, não, nada comparado com hotel, chuveiro, cama, lençol. Eu falei, amém. Mas uma vez nós fizemos uma conferência bem no início da videira. Nem sei se nós éramos videira, talvez Marília lembra. Que nós começamos como um núcleo, né, como todo ser humano começa, né, uma célula. E nós fizemos um acampamento com toda a igreja, que na época não era tão grande, eram poucos irmãos, nós fomos acampar.
Nós fizemos um acampamento e todo mundo, ninguém ficou em quarto, todo mundo ficou em barraca. E as crianças adoraram. Lembro que minhas filhas eram pequenas, a pastora Dalva estava lá, né? Então, a gente ouvia o ronco do irmão do lado, na barraca. Mas alguns irmãos não firmaram as estacas. E foi uma época de chuva, e de noite veio uma chuva tão forte. E a gente só via irmãos correndo para lá e para cá e pedindo abrigo, né? Deixa eu entrar na sua barraca. Por isso a história dos 3 porquinhos, né? Mas acabou que no final foi tudo muito divertido. Mas nem todos têm essa experiência de armar uma barraca e firmar as estacas ali, esticar, de maneira que ela possa ficar ali pelo menos uns 3 dias, que é o propósito, naquela época, de fazer esse evento. E, às vezes, no meio ali, no processo, as coisas acabam dando errado. Agora, será que isso não acontece no nosso ministério? Por que Deus, aqui em Isaías 54, quando foi dar essa palavra para o povo de Israel, daquilo que Deus queria fazer através da nação de Israel, Deus usou exatamente essa ilustração. Sabe por quê? Porque a Bíblia já mencionava isso em relação ao tabernáculo. E eu queria ler com você esse versículo aqui em Êxodo 27, 19, que diz assim: todos os utensílios do tabernáculo. Quem está no PowerPoint? Ok, os irmãos vão conseguir me acompanhar. Então, Êxodo 27, 19 diz assim: todos os utensílios do tabernáculo e todas as suas estacas serão de bronze. Olha, antes de nós entendermos aqui qual que é o nosso alvo, em aplicar isso no nosso ministério, entenda o significado desta palavra estaca, como a Bíblia menciona. Então, a estaca aqui significa uma base firme. Eu acabei de dar um exemplo para você aqui, de um acampamento, de algo muito prático e que nós conhecemos e praticamos hoje. Mas o que significa o bronze na Bíblia? Significa juízo. Agora, por que as estacas lá do tabernáculo de Moisés eram de bronze? Porque aquele tabernáculo, ele aponta para a obra da cruz. A obra de Cristo na cruz, que iria redimir o homem, no seu espírito, alma e corpo, para que ele pudesse ser a habitação da vida de Deus. Então, aquele tabernáculo de Moisés apontava também para a cruz. Mas as estacas, que eram aquelas ferramentas e aqueles pinos, né, que ficavam segurando o tabernáculo como uma barraca, porque era uma barraca mesmo, ela era de bronze. Então, Deus está lançando mão aqui de uma figura que o povo de Israel conhecia, sabia o que significava, para que eles também pudessem entender aquilo que Deus estava falando para eles. Isso aqui se aplica a nós hoje, porque essas estacas aqui nos fala da obra consumada de Cristo na cruz. Então, eu gostaria que você associasse essa palavra estaca à palavra evangelho, porque quando nós estamos firmando as nossas estacas em Deus, significa que nós estamos firmando a mensagem do evangelho da graça na nossa vida, mas também no ministério que Deus nos confiou com as crianças, que é de levar a mensagem do evangelho. É pregar o evangelho da graça para as crianças, para que elas possam ficar firmes em Cristo. Então, elas não precisam entender a obra da cruz com todas as suas implicações, a substituição, a transformação, e tantas outras palavras que nós usamos, né? Quando você vai fazer ali o cursão, o CTL, o seminário, então você estuda o plano de salvação e você vai aprofundando e vai vendo quanta coisa preciosa existe ali na mensagem da cruz. Mas as crianças, ou mesmo o adulto, não precisa entender de maneira ampla tudo isso. Precisa crer.
Uma vez que você crê que Jesus, Ele tomou o nosso lugar, que Ele é o nosso substituto, e que agora, quando eu creio, eu recebo de graça a salvação, isso é o mais importante. Mas parece que é tão simples, mas não é tão simples você pregar o Evangelho. Não é tão simples você transformar mensagens espirituais numa linguagem infantil. Não basta simplesmente você pegar ali os 5 corações, mostrar para elas, cantar uma música, porque isso não é obra humana, isso é uma obra sobrenatural. A salvação é uma obra sobrenatural que só Deus pode realizar. Então, nós precisamos ser esses canais. Então, a primeira coisa que nós precisamos hoje, para que nós possamos crescer, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para nós, nesse ministério, é firmar as nossas estacas, é compreender o Evangelho da graça na nossa vida. Como tem sido precioso para nós como igreja, ouvir nesses últimos anos a mensagem da graça, sim ou não? Você não tem sido edificada? Você não tem sido transformada? Cada vez que nós ouvimos, às vezes ouvimos a mesma coisa, mas de uma forma diferente, e aquilo vai ampliando a nossa visão, não é? É como se você estivesse olhando algo distante, como, por exemplo, as estrelas. Vamos usar as estrelas aqui, porque Deus usou as estrelas para falar com Abraão, né? A respeito da sua descendência, ou do propósito de Deus para ele. Mas sabe, você pode olhar as estrelas com o olho nu e conseguir enxergar algumas. Mas se você pega um telescópio, você vai poder enxergar mais perto, com mais clareza, e até algumas que você não consegue enxergar a olho nu. Agora, tem um telescópio, que é o telescópio Hubble, já ouviu falar? Ele é um telescópio usado, né, por pessoas que estudam no espaço, e tem ali todo um acessório para poder ter os seus estudos e estabelecer teorias astronômicas, etc. Mas eles, então, usam um telescópio moderno, que dá a eles uma capacidade de ampliar milhares de vezes esta visão do espaço. E aí eles conseguem identificar estrelas que você não pode ver nem com telescópio comum. Percebe? Isso nos fala de uma ampliação. Então, quando você vai ampliando a sua visão, você vai podendo conhecer mais a respeito daquele assunto. Sabe, Deus quer que nós possamos ampliar a nossa visão, para que nós possamos entender que existe algo que Deus quer fazer através de nós. Mas nós precisamos estar firmado numa obra que já foi realizada na cruz por Jesus Cristo. Sabe, esse ministério com crianças e qualquer ministério, a edificação da igreja, ela não depende do que eu sei fazer. Ela não depende do quanto eu conheço a Bíblia, ainda que é importante conhecer. Ela depende principalmente de quanto revelação você tem da cruz. Porque a cruz é o começo e a cruz é o fim. Então, nós precisamos ter olhos para enxergar e para praticar o Evangelho da graça na nossa vida. Quanto mais nós ouvirmos, nós vamos crescer, nós vamos experimentar, nós vamos desfrutar de Cristo. E sabe o que vai acontecer? Na hora que você for ensinar as crianças, na hora que você for liderar as crianças, na hora que você estiver ali no seu discipulado com as mulheres, aquilo que você tem recebido, você vai transferir. Porque Jesus falou que do seu interior vai fluir rios de água viva. Então, essas estacas precisam ser firmes. Uma vez que você entende a importância
desse evangelho, uma vez que você entende que nosso trabalho, nosso ministério, seja ele discipulado com mulheres, seja ele liderar células de crianças, seja participar da equipe do encontro para pregar o evangelho para as crianças juvenis, onde você estiver, entenda uma coisa, esteja firme no evangelho da graça. Não depende de nós, depende do que Cristo fez. Mas nós somos os canais. Então, essa mensagem precisa fluir de nós, de uma maneira completa, de uma maneira plena, para que Deus possa cumprir o propósito de Deus. No começo, eu lembro, no começo da videira, lembro que nós fazíamos os jejuns, como normalmente fazemos hoje, e colocávamos também alvos, e fazíamos aquelas campanhas com material de evangelismo. Mas eu lembro que nós lançávamos mão de alguns planos de salvação, mas que eram muito complicados. Não sei quem aqui é dessa época. Não sei se você lembra de um plano de salvação, que nós tínhamos uma cruz, aí tinha uma seta para cima, aí depois uma seta para o lado, aí descia, depois subia de novo, virava. Era um gráfico. Mas até a gente que já era salvo, né? Já é salvo, tinha dificuldade de explicar para o ímpio como que ele ia ser salvo. Mas parecia muito complicado, era seta demais. Mas, pelo menos, a gente pregava o evangelho, não é, irmãos, que é o mais importante. Mas hoje Deus tem nos dado mais compreensão, Deus tem nos dado recursos, Deus tem trazido clareza de como fazer isso. E eu louvo a Deus porque Deus tem nos mostrado como fazer isso para as crianças. Amém? Hoje nós podemos apresentar um plano de salvação que é simples, que a criança entende e que ela consegue falar para um outro. Por quê? Porque tudo começou em nós. Nós fomos firmando as nossas estacas. E à medida que nós fomos alargando, Deus foi nos dando também os frutos. Mas olha, quero avançar aqui para que você possa, então, entender uma coisa. Tá bom, eu já entendi que eu preciso firmar as estacas, eu preciso de crescer em revelação do Evangelho da Graça. Eu preciso exercer o meu ministério, a minha liderança, com base nessa graça de Jesus. O que eu tenho que fazer? Aí você está perguntando, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu gostaria de lançar mão aqui de uma mensagem que Paulo, que é o apóstolo que Deus escolheu para nos explicar a graça. Jesus veio para expressar a graça. Ele é a expressão da graça de Deus. Mas Paulo foi um homem de Deus levantado para nos explicar. Então, Paulo escreve nas suas cartas sobre a graça de várias formas diferentes. E aqui, especialmente em Gálatas 4, que é onde nós vamos ler, Paulo, então, está fazendo menção de uma alegoria, de uma imagem, com duas pessoas, para nos explicar a importância da graça na nossa vida. E eu vou ler, então, esse texto com você, que está em Gálatas 4, do versículo 22 ao 31. E depois nós vamos ler um outro texto também, em Gênesis, que está ligado a esse texto de Gálatas. Gálatas 4, 22, 31, diz assim: pois está escrito, você pode acompanhar aqui também, se você quiser, e pode abrir a sua Bíblia, ok? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Fala, 2 alianças. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe.
Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Presta atenção. Paulo está falando que, da mesma maneira que era naquela época, na época dessas duas mulheres, que é Sara e Agar, era também na época de Paulo, ali no início da igreja. E ainda é hoje. Olha, de que Paulo está falando? Vamos prosseguir aqui para você entender. Assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo está dizendo, nós não somos filhos da lei, nós somos filhos da graça. Porque ser filho fala de salvação. E a salvação não depende do esforço, não depende de você cumprir a lei. Depende sim de você crer e receber de graça a salvação. Amém? Glória a Deus. Queria pedir toda a movimentação para cessar. Vamos ficar, se você estiver conversando, deixa para conversar depois, aquele assunto, mandar mensagem, ok? Presta atenção, porque isso é muito precioso, muito importante para você. Nosso ministério, os nossos frutos dependem da compreensão desta palavra. Então, Paulo está falando aqui de duas mulheres e duas alianças. Uma que representa a lei, a outra representa a graça. E ele está afirmando, então, que nós somos filhos da graça. Então, nós fomos salvos pela graça, e não pela lei. Não dependeu de você fazer alguma coisa. Você não teve que pagar uma promessa. Você não tem que fazer uma caridade para ser salvo. Foi pela graça. E ele está dizendo que, da mesma maneira, a vida cristã também é assim. Da mesma maneira que você foi salvo, agora você vai andar em Cristo Jesus. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é tão simples. Porque às vezes nós começamos na graça, mas no decorrer da vida cristã, você começa a andar pelo esforço, você começa a andar pela lei, você começa a se cansar. Quanto mais você corre, mais distante fica o alvo, fica a bênção, fica o propósito. Então, nós precisamos, então, compreender isso. E Paulo, então, menciona o texto de Gênesis 21. E eu quero ler com você aqui, para que você, então, possa entender o que ele está falando. Paulo está mencionando Gênesis 21, 8 a 12, que diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia, olha, presta atenção, ele não falou que foi nessa época. Ele falou nesse dia. Então, teve um dia específico que algo aconteceu na vida de Sara. Isaque já tinha nascido. Ela já tinha experimentado o cumprimento da promessa, que era ter um filho. Mas, embora aquela promessa tinha se cumprido, o propósito como um todo ainda não tinha cumprido. Entendeu? Então, Paulo está falando aqui, em relação a esse texto. Quando Isaque foi desmamado, vamos prosseguir. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Olha, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Eu frisei aqui
3 palavras, que são as 3 palavras que eu quero mostrar para você, como que nós firmamos as nossas estacas no Evangelho da Graça. Nós vamos falar sobre esses 3 momentos em que algo aconteceu na vida de Sara. E assim como Deus está nos usando esse paralelo de Sara com os filhos da promessa, nós estamos incluídos aqui nessa experiência de Sara. Então, eu gostaria que você entendesse esse momento específico aqui, depois que Sara já tinha gerado Isaac. Ora, Sara já estava liderando a cela de crianças. Sara já tinha sido ordenada pastora de crianças. Ela já tinha o Isaac. Mas estava faltando algo. Tinha algo que precisava acontecer para o propósito de Deus se cumprir através de Isaac. E o texto, então, aqui, ele vai nos mostrando que desencadeou um processo na vida de Sara. E nós precisamos seguir esse mesmo passo. E eu quero, então, falar aqui desses 3 momentos. O que desencadeou esse novo tempo? O que levou Sara a assumir o chamado dela em preparar Isaac para ser um herdeiro de Abraão? Primeira coisa, discernir a lei da graça. O texto diz assim: vendo Sara, vendo. Sabe o que significa essa palavra? Ver. Significa discernir. Ora, o texto não está falando aqui que Sara olhou naquele dia para Agar com olhos naturais. Sabe, Agar era uma serva de Sara. Certamente, a Bíblia não diz, ela foi levada quando Sara foi para o Egito. Foi para a casa de Faraó, e depois, você conhece a história, que Abraão mente, falando que é sua irmã, mas depois Abraão vai lá e toma Sara de volta. E Faraó, então, dá muitos presentes para Abraão, inclusive uma serva, Agar. E ela levou com ela. Às vezes, o diabo põe pessoas na nossa vida, assim, ele não vai parecer que vai ser algo complicado. Não, é só uma serva, não vai dar problema nenhum, mas pode mudar o rumo da sua vida em relação ao propósito de Deus. Então, essa mulher aqui convivia com Sara há muito tempo, muitos anos. Elas estavam convivendo ali, nesse contexto de conflito. Porque se você lê a história de Sara, você vai ver que desde o começo foi conflito. Desde o momento em que Sara teve um plano de dar a sua serva para Abraão, Deus não concordou. Deus não foi consultado. Sara fez por iniciativa própria, porque ela queria gerar um filho num esforço próprio, do jeito que ela queria, e não do jeito que Deus havia definido que seria. Sabe, aquela obra foi começada por Deus. Não foi Abraão que estava lá em Ur dos Caldeus, teve uma ideia. Tive uma ideia, vou para Canaã. Não. A Bíblia fala que foi Deus que começou. Sabe, foi Deus que chamou Abraão. E se foi Deus que começou, era Deus que iria concluir. Do jeito dele. Quando Deus falou para Sara que ela teria um filho, não era para ter de qualquer maneira. Era para ter do jeito de Deus. Sabe, muitas vezes nós queremos fazer o ministério, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Cada um faz da maneira que achar melhor. A obra de Deus não é assim, porque esta obra não é nossa, é dele. É Ele que edifica. Então não cabe a nós definir. Nós vamos orar ou não para fazer encontro de crianças? Nós vamos jejuar ou não? Nós vamos pregar o evangelho ou não? Nós vamos fazer só lazer ou não? Nós temos que fazer de acordo com o plano de Deus. Do contrário, não adianta você ter célula de crianças se você não cumprir o propósito. Não adiantava Sara ter Isaac se ela não preparasse ele para ser o herdeiro de Abraão. Você percebe aqui o contexto? A Bíblia mostra claramente, Ismael estava ali, ele já era crescido. Quem que tinha direito a ser o herdeiro de Abraão, segundo o costume da época? O primogênito.
Ismael. Mas Deus não considera Ismael como filho da promessa. E não apenas em Gênesis, mas aqui em Gálatas, Paulo continua falando, o filho da promessa, o filho da promessa, o filho da promessa é Isaque, porque foi aquele que nasceu da dependência de Deus. É fruto de oração, é fruto de obediência, é fruto de encargo, é fruto de revelação. Não depende de algo que você fez, mas depende unicamente da obra do Espírito Santo. Então, Sara, nesse momento, os olhos dela se abriram, porque a Bíblia fala que ela olhou para Agar e ela viu algo diferente. Gente, ela estava acostumada a ver Agar. Ela convivia com ela, e aquele dia ali era um dia de festa. Mas naquele momento ela viu com olhos espirituais. Ela olhou e discerniu algo. O quê? A lei. Ela viu a lei. Ela viu como que a lei não poderia continuar permanecendo ali com ela na sua casa. Embora ali era uma pessoa de carne e osso, mas nós estamos falando aqui de algo espiritual. De algo espiritual. Nós podemos associar a lei aqui como a Bíblia mesmo associa a carne. O texto de Gálatas não fala isso? Segundo aquele que nasceu segundo a carne. Então, a Bíblia está associando aqui a lei com a carne. Tudo aquilo que você faz fora da vontade de Deus. Tudo aquilo que você faz que não depende de Deus. Uma vez, há muitos anos atrás, nós estávamos passando uma situação difícil, financeira, né, eu e a Luísio, e eu tive que dar uma aula do cursão, que é uma matéria que fala sobre fé. E ali tinha alguns tópicos, e um deles era não andar por vista. Mas eu estava andando por vista. Por mais que eu não quisesse, eu estava sendo forçada a andar por vista, porque a situação era muito difícil. Mas naquele dia, ao caminhar ali para aquela sala de aula, o diabo ficava me acusando. Mas você vai dar essa matéria hoje? Mas como que você vai dar essa matéria? Mas você não tem testemunho, o que você está passando? E você sabe muito bem como o diabo faz isso, né? E naquele dia, eu tomei uma decisão. Eu peguei aquela apostila que eu estava segurando na mão e eu fui andando, e levantei ela para o alto. E fui orando. Fui orando com ela por cima, tá? Com ela para cima. Não estava nem preocupada se alguém me vendo ou não. Falei, Senhor, eu vou pregar, eu vou dar essa aula hoje, e eu vou falar o que é andar por fé, porque eu decido honrar a Tua palavra, mas eu creio que o Senhor vai honrar a minha fé, e essa situação na minha vida vai ser mudada. Sabe, muitas vezes você está vivendo uma situação, mas ela se torna cômoda na sua vida. Sara, ela estava vivendo ali de uma maneira cômoda, porque ela aceitou conviver com Agar. Qual que é o contexto aqui que a Bíblia mostra que elas estavam vivendo? De discórdia. Então, o texto fala que o filho da escrava, ele estava caçoando, né? Ele estava perseguindo Isaque. Agora, entenda essas duas coisas aqui, eu quero mostrar para você rapidamente essa diferença, como a Bíblia liga a lei com a carne e a graça com o Espírito. Porque ela nos dá... Passa para frente, por favor. Aqui nós temos um versículo em Gálatas 4, 28, que diz assim, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Percebe como Deus está nos mostrando aqui que nós somos filhos da promessa como Isaque? Ele está nos mostrando que Isaque não é apenas aqui uma pessoa, mas é também um ministério. Quando Sara olhou para Agar, quando ela viu o que estava acontecendo ali, os seus olhos espirituais foram abertos, porque ela discerniu a lei e a graça. Ela enxergou Agar com os olhos espirituais. E ela então começou a ver que Agar era uma ameaça na vida dela, para o cumprimento do propósito de Deus.
que ela entendeu? Ela falou, peraí, desse jeito aqui, não vai dar. Porque Ismael quer ser o herdeiro de Abraão. O que Agar está fazendo é uma competição. Então, eu vou me posicionar, porque Isaac é que é o herdeiro. Eu estou te mostrando aqui o que aconteceu ali naquele dia. Agora, como que isso acontece aqui na nossa vida? A Bíblia fala que a importância de você discernir a lei e a graça é porque nós temos que discernir a carne do Espírito. Nós podemos ter um ministério na carne ou um ministério no Espírito. Passa para frente. Nós podemos... Eu preciso que vocês sigam o que eu estou falando, porque o PowerPoint está atrasado. Eu já entrei nesse ponto 1 aqui, passa para frente. Ok. Porque senão eu não consigo acompanhar aqui o que eu estou pregando. Então, quando nós falamos... Não, nem está, agora você pisou no acelerador, calma. Eu quero exatamente aquele tópico ali. O melhor mesmo é quando a gente mesmo pode passar, né? Mas hoje a gente não tem esse recurso aqui. Eu quero que volte naquele tópico, nesse gráfico que eu fiz. Ok? Para frente. Então, ministério da lei que está associado à graça. E o ministério da graça que está associado com o Espírito. O que a Bíblia fala, então, em relação a essas duas alianças, Sara e Agar? Então, Agar, fica só aqui no da lei, volta eu só quero esses dois, aqui, ok. O fruto do esforço próprio e o merecimento. Vamos falar dessas duas coisas aqui para você poder entender. Não é algo complicado e você tem ouvido isso muitas vezes. Será que nós vivemos isso aqui no ministério com crianças? Será que tem isso aqui, às vezes, no discipulado com mulheres? Será que, às vezes, eu faço discipulada no meu esforço? Ou será que realmente eu dependo do Senhor? Será que eu ando no discipulado porque eu me identifico com as irmãs, eu quero andar com aquela que eu gosto? Ou será que realmente eu dependo do Senhor para amar aquelas que eu não consigo amar? Porque tem pessoas que é fácil de ser amada, mas tem umas que são muito difíceis. Mas são todos da família. Na sua família não tem gente assim, não? Eita! Agora todo mundo lembrou de alguém. Ok, mas volta para cá. Às vezes não, a família tem um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, um primo, mas não adianta, faz parte da família, não vai mudar isso. Na igreja, muitas vezes, nós temos. E, às vezes, nós temos dificuldade de relacionar, de conviver, de andar a primeira milha, a segunda milha, porque, muitas vezes, nós fazemos isso com base no nosso esforço. A Bíblia chama isso de carne. Isso significa que você está tentando praticar um discipulado no seu esforço. Não vai dar certo. Não vai. Sabe, Sara e Agar, elas estavam tentando conviver na marra. Olha, faz assim, eu te suporto, você me suporta. Mas a Bíblia está dizendo que não tem como conviver a lei e a graça. Não tem como conciliar lei e graça. Não tem jeito de viver a vida cristã, na carne e no espírito. Uma hora eu estou na carne, uma hora eu estou no espírito. Um dia, a reunião do discipulado, você depende de Deus. No outro dia, você entra na carne. Sabe, não é assim que nós vamos fazer. Eu não estou aqui incentivando você a ficar olhando para você, não é isso. Eu quero apenas que você entenda que Deus permitiu que Sara, uma mulher escolhida por Deus, para gerar um filho, para gerar um herdeiro, para que uma promessa fosse passada, para que uma geração seguinte fosse escolhida e abençoada. Ela teve que passar por um processo de discernimento. E isso aconteceu na vida dela e para nós também. Tem um momento em que você identifica, sabe, o merecimento na sua vida. O merecimento é carne. Às vezes nós estamos liderando porque nós queremos agradar alguém. Quero agradar o pastor, a esposa do pastor.
Mas, na verdade, não há realmente um desejo no seu coração de ver crianças salvas. Sabe aquela coisa de criança que faz, que obedece só para agradar assim, manter as aparências? Alguém mandou para mim esses dias um vídeo, né, de uma criança. É engraçado, né? Quando fala de criança, isso se torna engraçado. Então, a família está ali orando, o pai está orando antes da comida. E a criança está assim, com uma cara, né, tão religiosa, compenetrada, põe até a mãozinha assim na testa. Mas aí, enquanto o pai dele está orando, ele pega com a outra mão a carne ou alguma coisa no prato e come. Aí ele pega e come, mas depois que ele está mastigando, ele volta de novo, naquela posição espiritual. Então, isso muitas vezes nos mostra como nós agimos diante de Deus. Aquele pai ali do vídeo é como Deus, e aquela criança é como nós. Então, muitas vezes, nós vamos alegre para a célula, vamos alegre para o discipulado, mas na hora que não tem ninguém pegando no seu pé, aí você faz do jeito que você quer. Fala, não tem ninguém olhando mesmo, nem vou na célula hoje. Ah, não, minha pastora está de férias, vou visitar a célula esse mês, não. Percebe? Porque aí você volta a agir do jeito que você quer. Sabe, nós não fazemos, não é para agradar o homem, nós fazemos, é porque nós fomos chamados por Deus. Nós queremos agradar aquele que nós amamos. Porque nós entendemos que o nosso trabalho, o nosso ministério, ele flui por causa desse amor, da graça de Deus. Então, à medida que nós vamos entendendo isso, nós vamos mudando a maneira como nós nos comportamos, nós mudamos a maneira como nós nos relacionamos, nós mudamos a maneira como nós lideramos, não é? Por quê? Porque eu entendi que não dá mais para viver conciliando a lei e a graça. Então, a lei, ela é fruto do esforço próprio, base no merecimento. Ah, não, mas eu fiz o jejum, eu fui orar todos os dias no prédio da igreja, e agora, na hora de colocar a escala do encontro de crianças, a pastora escolhe outra e não me escolhe. Ah, não vale a pena ser fiel, não. Será que a gente nunca sentiu isso? Será que muitas vezes nós não agimos com base no merecimento? Sabe, não tem como fugir, querida. Eu, você, todos nós vamos nos deparar com a justiça própria. A questão é como você lida. A questão é se você vive assim o tempo todo. Se você caminhar assim na sua vida, sabe, você vai ser uma pessoa limitada, Deus não vai poder alargar as suas fronteiras. Ele não vai poder cumprir essa promessa de alargar para a direita e para a esquerda, porque você mesmo é que limita. Porque você vive o tempo todo no esforço próprio e no merecimento. Mas o que é, então, esse ministério da graça? Então, eu coloquei duas coisas aqui simples para você entender. É uma obra exclusiva de Deus. Então, para você discipular mulheres, não depende se você tem uma formação, não depende se você fala bem, não depende de você entender as mulheres, porque se fosse assim, a gente não teria discipulado de mulheres, né, irmãs? Um dia um irmão falou, pastora, a senhora que entende tantas mulheres, a senhora podia escrever um livro, Como Entender as Mulheres. Falei, muito bom, vou escrever esse livro. Mas eu acho que ele vai ter tantos volumes que você nem vai conseguir ler. Sabe, não depende dessas coisas, porque se fosse isso, dependia de mim. Mas depende realmente de uma confiança, que eu falo, Senhor, eu não mereci, o Senhor me salvou. Eu não mereci, o Senhor me transformou. O Senhor vai transformar essas mulheres também. Sabe qual é a maior glória? É quando você vê aquela irmã difícil lá no seu discipulado, ser transformada. Aquela que mais te resistia na célula, agora vai virar seu braço direito. Essa é a sua vingança contra o inferno. Porque isso é glória, não dependeu de você. Isso é graça, esse é o ministério da graça. Depende dele. Muitas pessoas vêm, às vezes, reuniões como essa aqui, olham e falam, nossa, o que vocês fazem para levantar esse tanto de mulher para trabalhar com crianças? Aí a gente fica assim, Então, eles ficam pensando, será que é o pastor Luiz que obriga? E tem muita gente
Muitas não, graças a Deus, não são muitas, mas algumas saem, às vezes, da igreja, videira, ou às vezes nem vêm. Porque fala, não, aqui mulher é obrigada a trabalhar com crianças. Porque a mente está tão escravizada a entender e enxergar a obra de Deus na lei, que não consegue enxergar a graça de ser usada por Deus para liderar crianças. Que não consegue enxergar nas crianças a melhor terra para pregar o Evangelho. Porque está cego. Sabe, a graça nos fala que tanto a obra como o resultado dela é pela graça. Então, se eu vou liderar, se eu vou ser pastora, se eu vou fazer um encontro, qualquer coisa que eu venha fazer, se eu estou na sala de 2 anos, se eu estou falando para os juvenis, se eu vou para uma conferência, tudo é pela graça. Nesse dia que eu estava compartilhando com você aqui, há alguns anos atrás, que eu estava dando uma aula sobre fé, mas estava passando por situações contrárias, eu cheguei na minha casa e falei para o meu esposo assim, não, hoje eu dei uma aula, assim, foi pela graça, viu? Aí ele disse assim, então só hoje que valeu, e não as outras vezes. Eu falei, eu estava tão bem, assim. Falei, não, é que das outras vezes foi pela graça, hoje foi pela abundante graça. Mais graça ainda. Mas nós vamos experimentar isso à medida que os nossos olhos se abrirem. Entenda uma coisa, a lei exige esforço, a graça exige fé. A lei exige esforço, a graça exige fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo começou com a graça e a fé. Você não teve que fazer nada. Por que agora você está querendo liderar a sua célula no esforço? Por que agora você quer mudar as mulheres do seu discipulado no esforço? Por que agora você acha que é impossível multiplicar a sua célula? Por que agora você acha que é impossível levantar e treinar um líder? Porque você deixou de olhar para a graça, você está olhando agora para a lei. Sabe, teve um dia que Sara entendeu, essa mulher tem que sair da minha casa. Não dá para eu andar com Agar. Tem um dia que você entende que não dá mais para você viver debaixo da lei. Porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Porque a lei do Espírito da vida já te livrou da lei do pecado e da morte. Mas nós temos que entender isso. Efésios 2:8, que eu acabei de citar aqui, nos fala da salvação, mas não apenas da salvação. Então, vamos agora fazer aqui uma aplicação nesse versículo. Efésios 2:8, abre a sua Bíblia aí. Se você tiver com alguma coisa do plano de salvação, esse versículo está aí, na régua, no panfleto. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, vamos mudar. Pela graça, você lidera, mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Pela graça, você discipula, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, você levanta líderes, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, você multiplica a célula, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu decido que eu não vou mais andar pela lei, e sim pela graça. Agar tem que sair da nossa vida. A lei tem que ser subjugada, senão nós nunca teremos um ministério com crianças que realmente atinge o propósito de Deus. Porque esta obra é sobrenatural, é Deus que vai fazer, não somos nós. Sara também teve um segundo momento na sua vida. Não apenas esse momento em que ela viu, em que ela discerniu a graça da lei. Volta só um pouquinho, pode manter aí. Esse ministério segundo a graça, como nós falamos, ele é baseado na fé.
Então, discernir a graça nos fala de receber um ministério com crianças como favor de Deus. E entender que nós estamos discipulando mulheres e pastoreando crianças, porque é graça, porque é favor, porque é pela fé, não é pelo esforço. Tudo aquilo que nós temos, o fruto do seu trabalho, a multiplicação, o crescimento, não é merecimento, não é porque você mereceu, mas é porque você creu. Se nós não estamos crescendo e multiplicando, não estou dizendo que nós não estamos, mas se não tem havido, é porque não tem havido a fé adequada. Sabe, teve um momento em que Deus falou para Sara, tem que separar. Até agora eu permiti vocês duas conviverem juntas, agora tem que separar. Daqui para frente, Sara, não dá mais para você ser vizinha de Agar. Discernimento espiritual. Por quê? Por que que eu tenho que discernir a lei e a graça na minha vida espiritual? Porque os filhos da lei não têm herança. Fala, os filhos da lei não têm herança. Paulo estava falando aqui de duas alianças. Uma significa lei, uma significa graça. E por fim, ele termina falando do herdeiro. O herdeiro, aquele que vai herdar tudo. Aquele que Deus vai cumprir o propósito na vida dele. Isaac era esse herdeiro. Mas nesse momento aqui, Deus fala claramente para Sara, o herdeiro não é Ismael, não é o filho da escrava. O herdeiro é Isaac. Então o que tem que fazer? Tem que separar. Nós precisamos parar de liderar célula de crianças por obrigação, por esforço, porque alguém exige, porque alguém manda. Mas nós precisamos discernir o propósito de Deus nisso, a bênção de Deus nisso. Nós temos passado por momentos difíceis como ministério, em que às vezes pessoas desistem, não apenas líderes, mas até pastores saem. Recentemente eu disse para uma pessoa, uma esposa de pastor, eu falei, o que você vai fazer então nesse outro ministério? Você vai continuar investindo nas crianças? Ela falou, eu vou ver como vai ser. Eu falei, quero dizer algo para você, querido. Você pode ir, eu também não vou impedir, não depende de mim. Você pode ir, todas podem ir. Mas eu vou dizer algo para você, eu nunca vou parar. Se eu tiver que começar de novo, eu vou começar. Porque eu não dependo de você, não dependo da outra, não dependo daquilo, não dependo disso, não dependo de nada. Eu dependo do Senhor, porque foi Ele que me chamou. E esse herdeiro vai ser preparado. Sabe, foi isso que Sara fez. Falou, olha, Agar, eu não vou depender da sua amizade, eu não vou depender do seu consentimento, eu não vou depender dos seus conselhos, eu não vou depender do seu elogio, mas eu vou formar esse menino, ele vai ser herdeiro. E você vai cair fora da minha vida, porque você está me impedindo de avançar. Segunda coisa, lançar fora o jugo da lei. Então nós vemos claramente que aquilo que Deus está falando ali para essa mulher, para Sara, é que ela tinha uma aliança, ela tinha uma promessa e ela tinha um propósito. Mas ela precisava se posicionar. Primeiro, Sara discerniu a lei e a graça. Ela discerniu que ela era chamada e Agar não. Que ela era escolhida, Agar não. Nós precisamos discernir aquilo que é lei, aquilo que é graça. Vai acontecer muitas situações na sua vida. Deus vai permitir fatos na sua vida para que você possa identificar, para que você possa crescer, para que você possa aprender a andar em fé. Quantas vezes nós estamos em situações em que você quer parar, você quer largar, você quer deixar para depois, você quer só dar um tempo.
porque você acha que depende de você. Alô? Você acha que depende de você estar bem para poder ser usada por Deus. Quanto mais você coloca os olhos em você, menos você vai confiar no Senhor. Deus já sabia tudo a seu respeito quando Ele te chamou. E ainda assim Ele disse, eu vou levantar ela, eu vou usar ela. Porque Ele sabia que não dependia de você, dependia somente dEle. Não dependia daqueles dias que você está bem. Não dependia apenas de você estar em paz ali na sua casa, no seu trabalho ou com seu marido. Mas dependia unicamente do Senhor. Portanto, querida, aprenda a andar em fé. Aprenda a permanecer. Aprenda a andar pela graça e não pelo seu esforço próprio. Porque isso é discernir a lei da graça. À medida que você for dando as respostas certas, nas circunstâncias que vão acontecer na sua vida, naquele dia, naquele evento, naquele jejum, é o que a Bíblia está falando. Naquele dia que Abraão deu o banquete, naquele dia que Isaac foi desmamado, alguma coisa aconteceu, marcou. Tem fatos na nossa vida que é um divisor de água. Você é um antes, você é um depois. Sabe por quê? Porque você aprende. Abre mão da lei e assumir uma vida completamente pela graça de Deus. Discernimento. Segunda coisa, lançar fora o jugo da lei. O que Sara fez? Na hora que ela viu Agar, na hora que ela viu o filho da escrava, criticando o seu filho, zombando do seu filho, na hora que ela viu, ela fazendo pouco caso do propósito de Deus, menosprezando o seu ministério, menosprezando o seu chamado, o que ela fez? Ela ficou calada e saiu em silêncio? Não, a Bíblia fala que ela se levantou e ela disse, lança fora essa escrava e o seu filho. Lembra, nós não estamos falando aqui de uma pessoa, nós estamos falando de algo espiritual. Olha o que o texto diz, Gálatas 4. O que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Então ela disse, lança fora a escrava e seu filho. Lá em Gênesis 21, o mesmo texto, só que está escrito de uma maneira diferente. O filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Então ela disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho. O que ela está dizendo? Ela estava rejeitando o princípio da lei. Ela estava rejeitando tudo aquilo que era jugo na sua vida. E que impedia ela de avançar, que impedia ela de crescer, que impedia ela de romper, que impedia ela de dar fruto, impedia ela de subir mais um degrau. Ela falou assim, eu vou rejeitar isso. E como que nós podemos identificar isso na nossa vida? Sabe essa palavra aqui que o texto usa? Diz que ele perseguia, não é essa a palavra? Fala que ele caçoava. Lá em Gálatas 4 fala que perseguia. Lá em Gênesis 21 fala que caçoava. Olha Provérbios 22, 10. Provérbios 22, 10. Aqui. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que é o escarnecedor? O escarnecedor é aquele que persegue. O escarnecedor é aquele que caçoa de coisas espirituais, de coisas sagradas. Quantas vezes, irmãs, nós temos sido menosprezadas por causa do ministério com crianças? Quantas vezes dentro da igreja mesmo, as pessoas às vezes se referem a criança, hoje na videira, nem tanto, porque realmente esse ministério tem alcançado reconhecimento, ainda que nós não buscamos isso, mas tem alcançado. Mas quantas vezes tem uma atitude, criança? Não, é só criança.
Ah, não, mas trabalhar com criança? Então, várias frases que às vezes são ditas, mas com um espírito de H. Com um espírito de caçoar. E o diabo usa, às vezes, a boca de pessoas, para quê? Para fazer o mesmo que estava acontecendo com Sara, caçoando. Isso aqui nos fala de um espírito maligno, que é o espírito de condenação. Porque essas palavras vêm de uma maneira negativa, para quê? Roubar sua fé. Roubar o valor. Mostrar o tanto que a sua liderança é sem valor. Tanto que o seu ministério é sem valor. E muitas pessoas acreditam. E por causa disso, não prosseguem. Acha que tem coisa mais importante para fazer. Quantas vezes o ministério com crianças está debaixo do espírito de condenação? Porque as pessoas menosprezam a célula de crianças. Porque menospreza aquilo que você faz. A lei e a graça. Sabe o que a Bíblia fala sobre escarnecer? Desprezar. É desprezar. Há uns anos atrás, quando nós estávamos começando a igreja, o ministério com crianças também, e eu já estava à frente, e o ministério estava crescendo, eu me encontrei com uma pessoa que era esposa de pastor também, mas de um outro ministério, e ela olhou para mim assim e disse assim: quem te viu, quem te vê, hein, Márcia? Trabalhando com crianças, você realmente vestiu a camisa. O que você acha que eu senti depois que ela falou isso? Você acha que a minha fé foi lá em cima? Você acha que me deu fé? Me deu alegria? Eu me senti valorizada, reconhecida? Não. Por quê? Porque por trás dessas palavras existe uma palavra de crítica, de caçoar. Ah, não, mas você, Elaine, você é uma pedagoga, você é uma pessoa instruída. Não, mas você trabalha só com crianças na igreja? O que está por trás dessa palavra? Caçoar, menosprezar. Espírito de condenação. Condenação. Irmãos, está dentro da igreja. Você não pode aceitar mais isso na sua vida. Eu não estou dizendo que você vai sair por aí falando para as pessoas e fazendo agora uma mobilização. Vamos nos mobilizar agora. Vamos levantar uma bandeira. Não, nós temos que fazer uma mobilização geral. Eu mandei essa semana um vídeo engraçado para as pastoras, meu grupo, né, com as pastoras. Então, eu já falei para elas: irmãs, às vezes eu mando informações importantes, às vezes eu mando uma coisa engraçada. Então, não é para você responder amém. Não, é para você rir. Agora elas já entenderam. Ah, tá bom então, pastor. Então, eu recebi um vídeo do Dia dos Pais, e eu achei muito engraçado, porque é um pai falando, falou: nós vamos fazer uma mobilização, e ele fala assim de uma maneira bem goiana, né? Nós vamos fazer uma mobilização aqui, porque chega de Dia dos Pais a gente ganhar caneca, escrito papai eu te amo, ou então camiseta com foto, eu amo você. Não, vamos fazer uma paralisação, uma mobilização, nós queremos presente caro. Porque no Dia das Mães é só bolsa cara, é sapato caro. Agora, no Dia dos Pais, é só caneca, camiseta. Mas eu achei tão engraçado. E ele chamando: vamos divulgar esse vídeo, vamos fazer uma mobilização. Eu falei: nossa, esse pai aqui está revoltado. Aí eu mandei o vídeo para as irmãs, falei: ó, irmãs, se não der resultado o vídeo, pelo menos ele desabafou. Então, lembra, hein? Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, nós estamos aqui já prestes, né? Não mais caneca. Chega de caneca, chega de camiseta com a foto do filho, papai eu te amo. Presente caro. Mas, olha, nós não estamos querendo fazer uma mobilização para valorizar o ministério com crianças. Não é isso que eu estou falando. O que Sara fez? Sara deu um basta. O texto, quando diz que ela falou, lança fora, sabe o que significa esse lança fora? É dar um basta. Dar um basta ao espírito de condenação.
Dá um basta a essas vozes que vêm para gerar peso na sua vida, no seu ministério. Frases do tipo: não, mas esse trabalho é muito difícil. Ah, não, mas trabalhar com criança não dá reconhecimento. Sabe, aquela constante sensação de sentir mal, ou de que está fazendo algo errado. Não, parece que eu estou fazendo algo errado. Não, eu não consigo falar para a criança. Não, eu vou na célula, parece que foi ruim. Aí você sai do Domingo Kids e o diabo falando: não, mas hoje aquela palavra que você fez foi ruim demais. Ninguém entendeu, você viu? As crianças estavam tudo brincando. Isso é espírito de condenação. Quantas vezes nós estamos assim, irmãs? Quando eu falo nós, irmãs, porque eu também já passei e passo por isso. Só que eu rejeito esta palavra. Eu rejeito esse pensamento. E eu lanço fora. E eu falo: agora é que eu vou melhorar. Não, agora é que eu vou crescer. Não, Senhor, aquilo que eu não falei, o Espírito de Deus vai falar. Então você precisa dar um basta ao espírito de condenação, porque senão você nunca vai avançar. Foi isso que Sara fez. Ela lança fora. E essas coisas começam, irmãs, com um pensamento. É uma palavra, é um pensamento, e você começa então a acreditar que isso é verdade, mas não é. Você começa a acreditar que muitas vezes liderar crianças não é importante. Você começa, então, a acreditar que não vale a pena investir na célula, no encontro, nos juvenis. Por quê? Alguém manda para você um vídeo daquele juvenil que estava lá na sua célula desde os 5 anos. Você levou para o encontro. E você, depois, fez o batismo dele. E ele fez até a cursão. E aí alguém manda um vídeo para você e fala: olha aqui, aonde que está o seu juvenil, lá com 15, 16 anos, bebendo, drogado. E aí o diabo fala para você: aí, vale a pena? Olha o que virou seu fruto. Espírito de condenação. Nessa hora que você tem que se levantar, você vai falar: quanto a ele eu não sei, mas milhares estão firmes na fé, por causa da minha oração, por causa do meu trabalho. Porque eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Se nós formos depender de gente mandar vídeo para nós, de criança cheia do Espírito, para você poder fazer célula de criança e levar a criança para o encontro, a gente iria, irmãs? Não. Hoje nós temos muitos. Mas e no início, que não tinha nada? Não tinha muita coisa. Quando a gente viu uma criança cheia do Espírito, tinha que tirar foto, filmar, porque era raro. Mas nós não dependíamos disso, não. Não, nunca dependi. Eu testemunho para as irmãs. Quantas vezes eu fui para o encontro de crianças? Várias vezes eu parava o carro antes de entrar na chácara. Chorava dentro do carro até. Não é de raiva, não. Eu chorava porque eu não sabia fazer. Eu chorava porque eu não estava vendo acontecer. Não tinha material. Não tinha recurso visual. Metade dos líderes desistia na sexta-feira de manhã. E aí a gente ia com metade da equipe. Era tudo muito difícil. E acabava a energia. Ou então acontecia uma situação de alguém brigar com você, exatamente na hora ali do ônibus. Você estava tão cheia, já tinha acabado de orar, e alguém vem e desabafa em cima de você, e você vai naquele peso. Sabe, tanta coisa. Espírito de condenação. Então, o que eu fazia? Eu chorava tudo que eu tinha que chorar ali, antes de entrar. Aí, depois eu falei, agora eu me renovava. E aí eu falava: agora, vamos guerrear. Agora eu quero ver esse maior o que está em mim. E aí eu pregava com toda a minha força. Eu falava: essas crianças vão ser cheias do Espírito. E elas vão conhecer Jesus. E elas vão falar em línguas. E nós começamos, então, a crer. E as coisas começaram a acontecer. Porque nós decidimos: lança fora o espírito de condenação. Lança fora o espírito de condenação na sua vida, como Sara fez. E a partir daquele dia, um novo tempo começou na vida de Sara. A partir daquele dia,
ela começou a escrever uma nova história. Talvez você pense, mas não é tão simples assim lançar fora. Não é tão simples assim dar um basta. Vou te ensinar uma maneira prática. A Bíblia fala que nós temos que colocar os olhos em Cristo, não é? Lá em 2 Coríntios 3,18, fala que nós temos que contemplar o Senhor. Mas sabe como que você contempla o Senhor? Vou te dar uma maneira de você contemplar o Senhor. Hoje aqui eu vou te entregar. Você contempla o Senhor na hora que você decide falar a palavra. Começa a declarar a palavra, que você começa a colocar os olhos no Senhor. E aí os seus olhos são tirados de você. E você então é cheio de fé. O espírito de condenação nos rouba a fé. Mas quando você declara a palavra, você é cheio de fé. Amém? Foi isso que Sara fez. A Bíblia fala em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, seja isso que ocupe o seu pensamento. Se existem pensamentos que não são verdadeiros, não estão em linha com a palavra, rejeita, lança fora. Na hora que você se enche daquilo que é verdadeiro, da palavra, sabe o que Filipenses 4:8 fala? E a paz de Deus vai encher seu coração. Aí, em vez de acusação, você vai sentir paz. Paz. Porque esta palavra é poder de Deus. Nós temos que firmar a nossa vida no evangelho da graça, naquilo que Jesus fez por nós, porque o evangelho é poder de Deus. Quando você declara a palavra, eu sou salvo, eu sou justo, eu sou escolhido, eu sou amado. Quando você declara aquilo que você é em Cristo, isso tem poder de gerar paz. E você não é mais guiado pela lei, pelo esforço, mas é pela graça. Porque mesmo que as circunstâncias à sua volta não mudaram, você está cheio de fé. E elas vão mudar, é uma questão de tempo. Aleluia! Fala para a pessoa que está do seu lado, lança fora. Dá um basta ao espírito de acusação. Aleluia. Último ponto. O que Sara fez? Terceiro, preparar herdeiros espirituais. É o mesmo que nós temos que fazer. Nós fomos chamadas para formar herdeiros espirituais. Sabe por que Deus está levantando nesses anos um ministério com mulheres, um ministério grande com mulheres? Ministério grande com mulheres existe, muitos por aí. Mas ministérios grandes com mulheres, para investir em crianças, aí não existe muitos não. Portanto, o nosso ministério é um ministério que tem um propósito específico: formar herdeiros espirituais. Deus nos chamou e Deus nos confiou as crianças daquela célula, as crianças daquela igreja local, as crianças daquela cidade, as crianças dessa geração, para serem formadas. Formar não é da noite para o dia. Leva tempo. E nós ainda vamos falar hoje aqui, depois do intervalo, sobre esse processo de formar, que é o processo espiritual na infância. Quero ainda fazer essa parte com você, porque ela é muito importante. Processo. Sara não formou Isaac em um dia, em uma conversa, em um momento. Foi um tempo. Sabe, a infância é tempo de formar. Nós precisamos cumprir todo o ciclo. Pregar o evangelho para as crianças, ensinar a palavra, treiná-las a orar, ensiná-las a ouvir a voz de Deus, ensiná-las a falar da parte de Deus, ensiná-las a declarar a palavra, a memorizar o versículo. Embora hoje, com todo respeito aos profissionais e pedagogos, que hoje existe um ensino e uma crença
de que memorizar está fora de moda. Ninguém memoriza mais nada. Mas isso não é bíblico. A Bíblia fala, encuca a palavra. É para memorizar. Tem que memorizar versículo. Porque quando você memoriza o versículo, você está colocando a palavra na boca deles. E a Bíblia fala no Salmo 8, que quando as crianças começarem a falar a palavra, elas vão fazer emudecer os inimigos. Não está falando dos líderes, está falando das crianças. Isso é formar. Formar herdeiros. Formar crianças cheias de fé. Formar crianças que conhecem o plano de salvação. Formar crianças que têm convicção que é salvo. Formar, Deus está nos confiando isso. Sabe, teve um momento então que Sara teve que entender isso. Lá em Gálatas, do 4 diz, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Não tem como ter um ministério com crianças baseado na lei, baseado no esforço próprio, no merecimento, numa mentalidade natural, fazer do jeito que quer, do jeito que acha melhor, ensinar o que quer e gerar herdeiro. Não dá. Porque não tem jeito do filho da escrava ser herdeiro. Porque a lei não gera herdeiros. Os filhos da lei não têm herança. Quem tem herança? Os filhos da graça. Nós vamos alcançar uma geração de crianças, sabe por quê? Porque nós somos mulheres que paramos para chorar por elas. Porque nós somos mulheres que paramos para orar por elas. Porque nós somos mulheres que nos importamos com aquelas crianças que estão sendo abusadas sexualmente. Um dia uma irmã falou, pastor, eu acho que precisa orar uma semana e jejuar para encontro de crianças. Porque a gente já está jejuando 21 dias mesmo. Eu falei, irmã, não vou discutir para você a questão da lei. Faz, não faz, pode, não pode. Eu quero dizer para você o seguinte, você se importa com aquelas crianças que são abusadas sexualmente? Então, jejua por elas. Faz isso por elas. Que aquele espírito que agiu na vida dela, ele não vai desistir dela, só porque você resolveu ir passar 3 dias numa chácara. Precisa ter um preço pago. Mas quando nós pagamos um preço, nós não confiamos nisso. Eu não vou confiada na salvação de crianças porque eu jejuei. Porque se eu não puder jejuar e orar, eu vou assim mesmo. Eu vou confiada na graça de Deus. Se eu tiver que depender de estar bem para poder pregar e continuar, se eu tiver que depender de coisas externas e até sentimentos e aplausos e elogios, nós não vamos avançar. Sabe, amados, nós estamos vivendo um tempo difícil como ministério. E você sabe, não vou entrar em detalhes. Nos últimos 2, 3 anos, muitas coisas têm acontecido, pessoas têm saído, e alguns saem falando mal, palavras de morte, e às vezes o nosso relatório, em vez de crescer, nosso número de membros, não é? Em vez de crescer, ele diminui. E em meio a esse tempo e tantas coisas assim, um dia o diabo falou para mim, o espírito de acusação, mas vocês colocaram esse alvo aí de evangelizar 300 mil crianças, e agora só está caindo o número de crianças. Olha aí, fulano saiu, olha o tanto de célula que fechou. Aí passa um tempo e fala, não, é melhor mudar esse alvo, isso aí não vai acontecer, não. O que nós temos que fazer? Nessa hora você tem que discernir, que não é você que faz. Se for para alcançar 300 crianças, eu dependo de Deus. Se for para alcançar 300 mil, eu dependo do mesmo jeito. Eu não sou capaz de salvar nenhuma, assim como eu não posso salvar milhares. De todo jeito eu tenho que depender. Então é Ele que vai fazer mesmo, é um problema dele. Aí eu falo para o Senhor, Senhor, o tempo está acabando, 2020 está chegando. Olha aí, as 300 mil crianças, nós temos que evangelizar.
É o Senhor. Então, o Senhor que vai fazer. Eu vou confiado nele. Vou confiada no Senhor. É Ele que faz, não sou eu. E se não chegar? Se não chegar, eu vou continuar. Até chegar. Nós vamos chegar. Nós vamos ter. Porque Deus quer. Então, nós lançamos fora. E nós olhamos para o propósito. Deus me chamou para formar herdeiros. Deus me chamou para formar herdeiros espirituais. Nós temos um compromisso e um chamado, irmãs, a alcançar a próxima geração. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Nunca foi fácil nem para Jesus. Mas nós estamos aqui para perseverar. A Bíblia fala que Sara foi uma mulher que cumpriu o propósito de Deus, porque ela preparou o herdeiro que Deus confiou na mão dela. Gênesis 21 diz: porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Sabe, o mesmo acontece conosco hoje. Nós estamos vivendo um tempo semelhante a esse tempo de Sara. Mas nós precisamos entender, e a última coisa que eu quero colocar aqui para você, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Sabe qual era o nome do ministério de Sara? Qual era? Isaque? Sim, o nome do ministério dela era Isaque. Deus confiou para ela Deus não deu para ela 10 crianças. Deus não deu para ela um ministério com milhares de crianças. Deus deu Aquele tinha uma semente de milhares, uma descendência. Então a Bíblia falou, nessa semente, será chamada uma descendência. Mas ele tinha E sabe como que chamava o ministério dela? Riso. Falava, vou te dar um ministério para você rir muito. Com criança. Tem coisa mais engraçada do que criança? Porque elas fazem coisas engraçadas. Até quando você está falando sério com ela consegue conversar sério com você e ser engraçada. Eu tenho 4 netinhas. Não parece não, mas eu sou avó, viu, irmãs? E agora, quando minha filha deu à luz a 4ª, eu assumi uma escala de levar e buscar na escola. Pensei, nossa, eu pensei que esse ministério meu já tinha encerrado. Lá vai eu de novo, levar a menina para a escola. E aí, uma delas falou assim para mim, mas a gente quer chegar na hora, viu, vovó? Eu falei, ok, nós vamos chegar na hora, mas por quê? Falou, porque eu não quero perder a devocional. Falei, nossa, Valéria, os alunos da Escola Videira, assim, ele não falou dos amigos, não falou da professora, falou da devocional. Falei, não quero perder a devocional. Olha, uma criança de 5 anos, porque nós estamos formando o herdeiro. Ela entendeu o valor, a importância. Aí eu continuei a conversa, né? E falei assim, é mesmo? Como é que acontece essa devocional lá? Fiz de conta que eu não sabia. Ela falou, como assim? Eu falei, você chega lá, aí a professora fala, fulana, hoje é você que vai orar. Ela falou, não, lá não tem ninguém com esse nome, fulano. Aí eu falei, deixa eu explicar de novo. Então, a gente tem a oportunidade de rir o tempo todo, porque elas são engraçadas. Mas, como muitas vezes o diabo tem transformado esse ministério em peso, em jugo, em algo difícil, mas não é verdade. O nosso ministério é o ministério do riso. E a palavra de Deus fala, eu gosto muito desse versículo e eu coloquei ele aqui para você. Salmo 100, no versículo 2. Vamos ler junto? Salmo 100, está ali projetado. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Vamos ficar de pé e vamos falar esse versículo juntas, amém? É isso que Deus tem para nós. Um ministério de alegria. Quero chamar as pastoras para virem aqui, nós vamos fazer uma declaração da palavra, mas antes nós vamos então falar isso aqui. Deus nos deu um ministério de alegria, e esse é um ministério com crianças, amém? Com esse propósito de formar herdeiros espirituais. Fala esse versículo para sua irmã. Volta lá, Salmo 100, versículo 2. Servi
Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Sabe o que é servir com alegria? É desfrutar. Desfrutar. Desfruta do momento que você está no discipulado. Desfruta da célula de crianças. Desfruta aqui desse momento em que nós estamos aqui. Desfruta desse ambiente de alegria, de unção. Sabe, Deus quer isso para você. Você pode desfrutar desse ministério, porque é um ministério de alegria. Esse trabalho não é seu, o trabalho é dele. Deus quer apenas que você creia, que você descanse, que você enxergue como Sara enxergou uma descendência. Uma descendência. Uma descendência de filhos, herdeiros. Deus está levantando. Nós somos as Saras de hoje, amém? Aleluia. Levanta suas mãos, fecha seus olhos. Fala para o Senhor. Senhor, como Sara se entregou, eu me entrego a Ti. Me usa. Fala para o Senhor, eu lanço fora o espírito de condenação. Eu lanço fora essa escrava e seu filho. Eu lanço fora a lei e a carne. Eu lanço fora tudo aquilo que está me impedindo de prosseguir. Eu lanço fora pela fé. Oh, aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Quebra agora os fardos. Quebra agora o jugo. Desfaz agora. Espírito de mentira. Espírito de crítica. Todo jugo que tem vindo na vida dessas irmãs. Palavras negativas de morte. Nós te mandamos, Satanás, recua-te e cala tua boca em nome de Jesus. Palavras dizendo que você não é boa mãe, que você não é uma boa esposa, que você é negligente, que você não sabe liderar, que seus líderes são fracos, que você não vai crescer, que você tem que parar, tem que dar um tempo. Nós amarramos agora essas palavras em nome de Jesus. Nós lançamos fora agora esses pensamentos. Nós liberamos agora o espírito de fé. Oh, nós ordenamos agora todo jugo seja quebrado, seja desfeito. Vai embora. Nós liberamos o espírito da graça, o espírito da fé. Nós liberamos o espírito de alegria. Alegria, descanso para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia.